Dá uma olhada. 25 pessoas aqui. Não. Ó. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Enem TV, agora uma edição 100% online, e hoje eu vou convidar aqui pessoas do mais alto gabarito, pessoas que eu adoro, que eu aprendi a conviver, a reconhecer o talento de cada um, e claro, vamos passar alguns momentos aqui com bastante conhecimento, com bom humor que nunca pode faltar, e dicas únicas e exclusivas para você poder se dar bem no Enem. É o Enem TV começando a partir de agora, exclusivamente aqui. Lembrando que este é Opa! Alô! Este projeto tem a parceria da Rede de Ensino Apogeu e também da Rede de Ensino Doctum. Beleza? Uma coisa que eu queria convidar todos vocês é para enviarem perguntas, para enviar recados, sugestão, para ficarem à vontade para se comunicar conosco durante a nossa transmissão. Combinado? Então, também já aproveito para deixar aqui um convite para esta quinta-feira, às 19h30, com o nosso aulão de linguagens e redação. Mas, por hora, é hora da gente começar aqui o nosso aulão de ciências humanas, e eu vou convocando aqui para a nossa arena, primeiramente, Priscila Campos. Chega mais, Priscila, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, boa noite, Ale, boa noite a todo mundo. Boa noite, estamos juntos. E vou chamando aqui também, a Priscila já representando a parte da história, chamar o nosso queridíssimo Tiago Simões, representando a geografia. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite, Ale, boa noite a todo mundo, boa noite, Pri, Renato, Rodrigo, vamos arrasar aí. Vamos que vamos. E agora, História e Filosofia, ele, a barba mais hidratada de Juiz de Fora, Renato Alves. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meus amigos, minha amiga Priscila. O bom aqui online é que esconde os fios brancos, sabe? Porque tá foda. Por isso que eu fiz a minha, rapaz. Aqui já estava tudo branco já. Eu estava me sentindo o Doutor Estranho daquele filme, saca? E não vamos fazer essa barba, deixa para depois. E agora vamos na sociologia chamar o nosso professor Paz e Amor, Rodrigo Moraes. Rodrigo, seja bem-vindo. Opa, ele está no mudo, vamos. Alô, agora sim. Boa noite, Ale, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar rodando aqui embaixo o nosso pedido para que todos também colaborem e participem conosco, enviando mensagens, recado, dúvida, opinião, para a turma ficar bem à vontade aqui conosco, beleza? Vamos que vamos? Vamos lá. Ô, Priscila, eu queria saber o seguinte, quais são os principais conteúdos que a gente precisa dar atenção nesses últimos dias? Na prova de história, a gente trabalha muito com períodos, né? Então, os alunos têm perguntado muito, qual é o tema, quais temas que eu vou revisar agora? A melhor estratégia é você focar nos períodos históricos que mais caem e sair um pouco dessa ideia do pontual. Nos últimos 5 anos de prova, a gente teve 2 períodos que caíram muito. História contemporânea
que é o período que a gente pega a partir do surgimento do capitalismo, dali para frente. Falou que é capitalismo, você vai dar atenção. E aí os meninos da sociologia e da geografia política vão dizer que ali a gente se embola. Então, a partir do surgimento, amadurecimento e expansão do sistema, 18, 19, 20, 21, né, séculos, e Brasil República. Muita atenção a esse período, é o período que mais é privilegiado na prova. É isso aí. Lembrando, é claro, que a mistura dos nossos temas é muito grande. Então, a gente já vem falando isso, estava conversando isso aqui com os meninos um pouco antes. As questões que a gente se embola e que não sabe qual é a disciplina, que tem ali aquela autoria, são o maior número na prova inteira. Por isso que os alunos têm que ficar bem atentos a essa mistura de conhecimentos. E quais estratégias que dá para adotar para a prova de história nesse momento? Nesse momento, a estratégia é que é o essencial. Então, até brinquei com algumas turmas hoje de manhã. Se você entrar numa de pegar o tema, vou revisar imperialismo ou neocolonialismo, essa estratégia é a pior possível. Porque mesmo que tenhamos uma questão sobre imperialismo, o que será cobrado não é o conteúdo ou a memorização do domínio europeu na África. E aí, qual é a melhor estratégia? É que se esse aluno ainda não fez as provas anteriores, ele precisa fazer. E não é fazer as provas anteriores decorando o gabarito. Eu já sei esse gabarito. Não é bem isso. É fazer a prova anterior, olhando qual é o comando, e buscando encontrar qual é a sua dificuldade em interpretar aquela determinada pergunta. A grande sacada não é, eu sei esse tema. Eu consigo interpretar o que eles estão me perguntando? Eu consigo responder o que está sendo perguntado? Para isso, cada um vai ter que ter, né, o seu autoconhecimento. O Rodrigo estava falando muito de repertório no início. Cada um vai ter que saber qual é o seu repertório, qual é o seu vocabulário. Já falei para alguns alunos também, por favor, leia essa semana o que for, lê qualquer coisa. Mas qualquer palavra nova que você aprender essa semana pode ser um diferencial na hora de eliminar uma alternativa ou na hora de entender bem o comando da questão. Sensacional. E, professor Tiago Simões, quais são os principais temas para a gente revisar nesse momento que nós estamos ali na cara do gol? Então, Alexandre, é o que a gente conversou agora há pouco, a gente bateu um bolão antes de a gente chegar aqui na transmissão, e a gente falou muito sobre essa interdisciplinaridade entre a geografia, a história, a sociologia. Então, os principais temas que aí aparecem, vai permear a grande maioria das questões, é a questão da globalização. Né, os aspectos ligados à evolução tecnológica, a questão aí da dominação, poder econômico, então isso reinando e superando muita coisa. Tá? Um outro quesito que aparece e é recorrente, né, nos últimos 10 anos de prova, veio com muita força, é a questão, né, da urbanização, das questões sobre população, impactos ambientais. Lembrar que esses impactos ambientais vão estar atrelados às questões econômicas, à industrialização, e isso principalmente sabendo diferenciar o contexto histórico. Nós estamos falando de país desenvolvido, onde essa industrialização aconteceu de forma gradativa e estruturada, ou a gente está falando de país subdesenvolvido, onde isso aconteceu de forma abrupta. As consequências envolvendo aí o processo de industrialização, o desenvolvimento econômico, impactando aí no meio ambiente, nas questões sociais que permeiam o contexto. Isso é batata para a prova. A prova ela tem mais questões de geografia física ou tem mais de geografia política? Qual a sua análise? Então, Ale, a gente percebe, se pegar o bloco dos últimos 10 anos, você tem 199 questões de geografia geral e você tem 186 questões envolvendo a geografia do Brasil. Né? Você vai perceber que está muito pau a pau a geografia física e a geografia humana. E aí, como volto a falar, o ano passado meio que descarrilhou um pouquinho isso. Deu uma puxada a mais para a geografia física, questões um pouco mais diretas, mas quando vinha a questão humana,
Era aquela questão que a Priscila falou, você me roubou ela, você fez, e não sabia se era o Rodrigo que ia fazer. Então, as questões humanas, elas têm vindo com esse teor de contexto histórico, da sociologia, que embola ali o meio de campo, tá? Mas no comum, muito equilibrado, as questões envolvendo geografia física e humana. Bacana demais. Aproveitar aí para mandar o nosso primeiro beijo e abraço aí para o Léo Prota, que está nos assistindo. Já colocou na tela aí, ó, que time! É isso aí. Renato Alves, professor, quais são os temas mais cobrados nas questões de filosofia? Qual que é aquele resumão que dá para você fazer aí das suas percepções do que já passou até hoje, que foi cobrado no Enem? Bom, mais uma vez, boa noite, Alexandre, Pri, Thiaguinho, Rodriguinho, meus amigos aí da vida, né, do dia a dia, do trabalho. Olha só, eu vou enxugar para, num segundo momento, retomar alguma coisa, porque senão eu vou monopolizar demais aqui o tempo de fala, porque a prova, a gente estava falando disso, né, aqui em off, mas a prova de filosofia, ela destoa muito, né, das demais questões das humanidades, né, por ser uma prova essencialmente técnica, né, cada vez mais profissional, gerando uma dificuldade muito grande para os alunos. Os temas, eu tenho explicado isso durante todo o ano, assim, para os meus alunos e minhas alunas. As questões de filosofia do Enem, elas estão amparadas em um tripé, tá? Então, a gente tem três grandes eixos fundamentais de questões. Um eixo clássico, todo mundo logo já associa a filosofia com esse assunto, que são as questões de filosofia moral. Não, a galera já, você fala filosofia, assim, a galera já liga, né? Discussão sobre ética e sobre moral. Sim, faz parte, esse é um eixo temático importantíssimo da prova, tá? Um outro eixo, né, um segundo tripé fundamental são as questões de filosofia política. Então, é aqui que cai Maquiavel, por exemplo, é aqui que tem um diálogo muito grande com a sociologia, lá com os contratualistas, Montesquieu, e o terceiro, para compor aí o nosso tripé, esse terceiro eixo fundamental, que são as questões na área de teoria do conhecimento, né, que a gente chama aí que é basicamente história da filosofia e filosofia da ciência, né, onde cai muito René Descartes, por exemplo, que a galera se preocupa aí, racionalismo, empirismo. Então, são esses os três eixos fundamentais, viu Ale? Num segundo momento, eu desenvolvo melhor as subdivisões dentro desses três eixos fundamentais. Combinadíssimo, combinadíssimo. Agora eu queria partir para o lado da sociologia e perguntar para o professor Rodrigo Moraes como é exigido a sociologia no Enem. O que você tem a nos dizer? Então, Ale, eu acho que a primeira coisa para pensar a prova de sociologia, eu acho que, na verdade, todas as provas de humanidades, né, jogando uma sardinha na brasa da Priscila, do Renato, é saber história. Se você não sabe história, você vai sempre ter dificuldade dentro das áreas de humanidades, né? Eu digo que a história é o chão onde as coisas acontecem. Se você não conhece esse chão, os processos todos ficam meio soltos, você não percebe como eles estão interconectados. Então, acho que esse aí é a coisa número 1. Pensando os temas que caem na prova, o que a gente chama de sociologia no colégio, na verdade, são ciências sociais. Eles estudam antropologia, ciência política e sociologia. E isso aí dá os 3 eixos da prova. A antropologia é uma ciência que estuda a cultura, né, a diferença, o outro. A ciência política estudando relações de poder, desde movimento social, formação do Estado, partido político, sistema político, e a sociologia enquanto uma ciência que analisa a sociedade. Então, esses são os 3 grandes eixos. Os temas que mais caem ali na prova têm muito a ver com uma interpretação da realidade social do Brasil. Então, cidadania é um tema muito recorrente, desigualdade social,
violência e segurança pública, e muito comumente a interpretação sociológica da nossa história, a formação cultural do povo brasileiro, a formação social do povo brasileiro, e tem uma interconexão gigante com as áreas de conhecimento que os três aí falaram antes, justamente porque as humanidades são realmente um campo que compartilha muitos objetos, né? Determinados temas como globalização ou filosofia política que o Renato falou, são temas que todo mundo vai falar, porque eles não são exclusividade de ninguém. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, inclusive, da sociologia, que ela é, já por natureza, uma ciência muito interdisciplinar. Então, ela se serve muito das outras e ajuda também a ter uma melhor compreensão das demais. Bacana demais, bacana. É preciso estar atento a tudo à nossa volta, né, Rodrigo? Exato. Exato. Priscila, me conta o seguinte, existe algum conteúdo, essa é uma classe que ela não pode faltar aqui no Enem TV, existe algum conteúdo que seja mais recorrente nas questões de história? Existe sim. E, na verdade, eu amei esse negócio. Como é que é, Rodrigo? A história é o quê? Fala de novo. É o chão onde as coisas acontecem, né? O chão onde as coisas acontecem. Vai tatuar, né, Priscila? Isso assim, vai explicar muito do que eu também trouxe para poder conversar com vocês hoje. Dentre os conteúdos mais recorrentes, a gente tem que ficar muito atento ao Brasil República, como eu tinha dito antes, a história do Brasil em si. Então, a questão cai muito mais a história do Brasil do que a história geral. Isso é um dado, e nos últimos anos vocês precisam aceitar isso, então os alunos às vezes fazem um certo draminha, mas eu não gosto muito de estudar isso, não deveriam, história do Brasil cai muito mais, e muito pelo que o Rodrigo tinha falado há alguns minutos. A prova quer que o candidato entenda a realidade brasileira, que ele consiga não só entender essa realidade, como criar projetos de intervenção na própria redação. Você aí não é francês. Exato, você não é francês, você não é estadunidense, você não é asiático, e você precisa entender a realidade do país em que você está. E aí, diante disso, dentro do conteúdo de história do Brasil, a gente tem a maior relevância, a maior importância em Brasil República. Porque é aí que a gente tem a interseção com o que os meninos tinham falado. O Renato levantou a questão da ética, da moral, o Rodrigo levantou a questão da cidadania e da democracia, e a República Democrática Brasileira, muito recente, a partir da proclamação desde 1888, ela está sendo ainda gerada num movimento de grande conflito, de embate e de símbolos, e aí sai criando as interseções com as outras áreas. Por isso, muita atenção na estratégia mãe da prova de ciências humanas, que é por isso que eu vou tatuar a história como... Nossa, não estou com ato falho, não consigo lembrar. A história é o chão, né? Chão. São as linhas do tempo. Por favor, vocês precisam esquematizar o raciocínio de vocês, e não é ficar anotando a linha do tempo do professor, não é roubar a minha linha do tempo, é fazer a sua linha do tempo. É pegar o seu Brasil República e colocar ali os marcadores temporais, para que depois fique mais fácil, ao ler um sociólogo que foi apresentado pelo Rodrigo, você encaixar aquele cara no tempo. Uhum. Qual é o cenário em que esse sujeito viveu? Qual é a realidade histórica que ele que ele compartilhou? Assim, fica muito mais fácil interpretar as ideias daquele determinado autor no texto, e aí, consequentemente, você acerta as questões com maior facilidade. Agora, por que muitos candidatos dizem que aparecem poucas questões de história na prova? E falam mesmo e terminam a prova dizendo: Priscila, não caiu história. Porque muitas vezes a estratégia desse candidato está errada. Achar que estudar história é a simples memorização dos dados, dos eventos, das datas e dos nomes, não é o suficiente. O que a gente percebe na prova do Enem, e o Renato falou uma coisa importante, um pouquinho antes da gente entrar, é que a gente tem a sensação que as questões de história estão mais fáceis. Elas estão mais diretas. E o candidato percebe isso. Aí, o que muita gente
acaba fazendo? Foca na questão difícil, a questão difícil existe para ele, e a questão fácil passa desapercebida. Foi fácil para ele. E por que foi fácil para ele? Porque, às vezes, essa questão está exigindo uma habilidade, uma competência que ele desenvolveu no ensino fundamental, que ele desenvolveu no início do ensino médio. Não está exigindo dele agora um conteúdo de memorização extenuante. E aí ele fica com essa impressão que ele não encontrou o conteúdo histórico. Mas o conteúdo histórico está em todas as questões. E agora eu vou falar isso para sempre. Sem dúvida. Isso é importante, principalmente quando a gente vai resolver as questões envolvendo, por exemplo, industrialização. Você tem que saber o contexto histórico e utilizar esse contexto histórico e seu repertório para utilizar ali, para excluir algumas alternativas. Opa, não sei esse contexto, não lembro, não vi humanas no cursinho, não prestei atenção. Aí o que acontece? Se você não sabe o contexto histórico, toda alternativa é possível. Então, a partir do momento que você sabe encaixar cada um no seu contexto, fica muito mais fácil você eliminar. Isso aqui é improvável, ó, essa aqui é a alternativa correta. Então, usar o contexto histórico para marcar a alternativa correta é essencial. Então, a história permeia aí a prova de humanas absurdamente, tá? É aquilo que o Rodrigo falou. Se você não sabe história, meu filho, você tem meio caminho travado. Eu só queria lembrar uma coisa. Um exemplo prático disso que a gente está conversando. Quando a gente começa uma aula falando sobre democracia, as pessoas têm a tendência a achar que elas precisam memorizar tudo sobre a democracia grega, como se fosse algo assim, único. E aí não é verdade. Para a prova do Enem, eu vou tratar de democracia, só que eu vou tratar de democracia falando do direito universal à saúde, sem a necessidade da memorização do conteúdo na antiguidade clássica, por exemplo, apesar de ter tido uma questão do ano passado. Pode crer. Opa. Agora, Tiagão, me conta o seguinte, como é que são abordados os temas sobre os impactos ambientais? Então, Ale, a gente vem percebendo aí que a questão envolvendo os impactos ambientais tem aparecido, pelo menos nos últimos 5 anos de prova, uma questão garantida de impactos ambientais. O que o aluno precisa entender? Causa-consequência, né? O que gerou aquele impacto ambiental? Quais são os desdobramentos desse impacto ambiental? Né? A evolução tecnológica, a evolução social que vai gerar esse impacto ambiental. Né? A nova formação da sociedade, o desenvolvimento econômico e tecnológico, muito, de novo, impulsionado aí pela globalização, pela industrialização, vai gerar esses impactos. Né? Você pensar em emissão de gases, o processo de urbanização, a ampliação dessa urbanização, gerando ilha de calor, inversão térmica, chuva ácida, desmatamento, aumento das temperaturas, até a gente chegar no aquecimento global. Mas, para a gente falar do aquecimento global, você tem que entender como a gente se urbanizou, qual foi a estrutura que isso aconteceu, o que isso mudou na sociedade. Lembrar, sim, dos impactos ambientais, importantíssimo, mas as alternativas vai trazer para você uma diversidade de temas que você tem que estar preparado. Impactos ambientais? Sim, óbvio. Impactos sociais e por que eles aconteceram. Ele vai te pedir o porquê que aconteceu e o que você faz com isso agora. Se vira, meu irmão. A partir do momento que o ser humano ele desenvolve, ele vai para o meio técnico, ele começa a se afastar do meio natural, e aí, cada vez mais desprendido desse espaço natural, ele gera maior impacto ambiental. Isso é inevitável. Essa relação foi quebrada a partir do desenvolvimento tecnológico. E a partir da nova relação de produção, o consumo. Então, a sociedade mudou. E isso gerou e gera maior impacto ambiental. Sensacional. E eu queria muito saber do Renato, que você contasse para nós, Renato, de colocar aqui para a gente bater um papo aqui reservado, só eu e você, tá? Quais são as características e o estilo de abordagem das questões nas provas do Enem? O que você tem a me dizer a respeito disso? Ótimo. Obrigado pela questão, Alexandre. Vou aproveitar para já colocar uma questão que eu vi passando, assim, lá no inicinho da
eu não me lembro qual foi o aluno, assim, mas eu sei que bem no inicinho alguém colocou, assim, alguma coisa sobre, para não cair nas pegadinhas das questões. Então, eu já vou inserir a filosofia dentro dessa dúvida também. Eu vou começar por ela, inclusive, né? Filosofia, não, cara, você não vai achar pegadinha nas questões, tá? E se eu não estiver totalmente enganado, acho que o Enem é essa pergunta mesmo, né? Alguém já tem uma pergunta. Como fugir das pegadinhas nas perguntas do Enem? Obrigado, Tainá. Então, assim, na prova, nas questões de filosofia, não tem pegadinha nos enunciados, tá? Até porque eu acho que seria crueldade demais, porque a prova já é, por si só, muito difícil, né, as questões de filosofia. Então, não tem essa preocupação com pegadinhas, tá? O problema é outro. Um nível técnico, um nível conceitual, um nível interpretativo muito elaborado. Isso a prova, de fato, cobra, tá? Agora, sobre né, e aí a gente acaba, inevitavelmente, abordando aqui o estilo, né? Então, a forma que o Enem traz as questões de filosofia, e isso não me deixa feliz, pelo contrário, tá? É uma crítica que eu faço às questões de filosofia, é ser excessivamente uma prova técnica, né? Uma prova que vai exigir de você um conhecimento teórico muito consolidado, né? Apesar de você você pega lá o edital do Enem, ele diz que a abordagem não será assim, né? O que não é totalmente verdade, né? A gente conversava também mais cedo, é só citar aqui aquela questão do Immanuel Kant do ano passado, né? Que ele falava duas coisas me enchem o ânimo de alegria, mais ou menos assim, aí, 2 pontos. A lei moral em mim e o céu estrelado sobre mim. Então, é uma epígrafe de um livro do Kant, que ele explica direitinho, fica claríssimo o que ele está querendo dizer. Aí a questão joga essa citação sem nenhuma contextualização. Então, tá lá essa passagem extremamente poética e o nome, Kant. E aí, como o Thiaguinho falou, né? Tá aí, cara, agora você se vira com isso. Se vira com isso. O que o Kant está querendo dizer com esse negócio? O que significa isso na filosofia kantiana? Então, cara, não tem santo que te salva numa hora dessa, bicho. Ou você sabe o que o Kant está falando, ou você nem mexe na questão. Então, esse é o estilo, né? Claro, tem outras abordagens? Tem questões que você, com uma qualidade de interpretação, você vai responder a questão numa boa. E para trazer a história para dentro da conversa de novo, né? O Rodrigo foi extremamente feliz na colocação dele, né? E eu tenho insistido nisso com os meus alunos na aula de filosofia, fazendo questões com eles, né? E mostrando. Gente, olha só, velho. Isso aqui você faz por história. A gente trabalha lá, assim, você tem que colocar os autores, as ideias, dentro da sua historicidade. Nada, nem ninguém está além ou aquém da história, né? Por mais que hoje, né, parênteses, por mais que hoje tem um pessoal que parece que está vivendo, assim, na Idade Média, para não ser injusto com o pessoal da Idade Média, porque tem muita gente, assim, sofisticada na medievalidade, né? Pois é, né? Mas parece que tem, né? Deixa eu melhorar, então, para não ser injusto com a Idade Média, né? Mas tem um pessoal que parece que é um braço armado da Inquisição, né? Vamos dizer assim, que acho que fica mais justo, né? Daí fica mais justo, né? Então, assim, tudo está dentro da sua historicidade, cara. Se você tem essa base, né, que te sustenta, esse chão que te sustenta, que é a história, velho, cara, uma boa parte dos seus problemas estão resolvidos, bicho. Estão resolvidos. E detalhe,
tem questões de filosofia que fazem esta abordagem. Para citar uma questão do ano passado, uma questão muito difícil, que começava falando de um naturalista, acho que era o Rimbaud, no século XIX, e vinha falando dessa lógica de naturalismo, não sei o quê, e aí a opção estava lá para você marcar. E a resposta era uma racionalização cartesiana, alguma coisa desse tipo, que era a alternativa correta. E, cara, se você olha para aquele texto e pensa historicamente, velho, o que está rolando historicamente nesse arco aqui do mundo moderno para o mundo contemporâneo? Aí você pensa, pô, cara, você tem revoluções burguesas, tem revolução industrial, tem migração do campo para a cidade, tem a sociedade ficando mais complexa. Velho, você está num processo que é um arco de racionalismo, de burocratização. A questão podia ser de sociologia. Né? Se ele coloca ali, você tem aqui uma visão que mostra o desencantamento do mundo. O cara está dialogando com o Max Weber, com você, e a questão virou de sociologia. Entendeu? Então, assim, esse é o lance da prova, né? Então, enfim, para concluir, uma prova, tal como as dos meus amigos, exige repertório. Muito. Sem dúvida. E, professor Rodrigo Moraes, quais são as principais competências exigidas na prova do Enem quando a gente fala sobre sociologia? Olha, a sociologia é uma ciência moderna, né? Eu falo isso muito com os alunos em sala. Ela é uma ciência, é a mais nova de todas, né? Ela se desenvolve ali no final do século XIX e é uma coisa que está falando do mundo moderno para frente. A maior parte das questões de sociologia, ela vai estar voltada para aquilo que eu falei no começo, para análise da realidade brasileira. Então, o estudante tem que ter claro na cabeça, digamos, as condições estruturais do Brasil. O Brasil tem certas condições que nos diferenciam da maioria das sociedades. Por exemplo, a desigualdade social. O Brasil é um país que tem uma quantidade de desigualdade social muito diferente da maioria dos países. A nossa relação com questões raciais, as formas de desigualdade que existem no Brasil, e um tema que não é exatamente a prova de sociologia, mas que eu também falo muito com o pessoal, é a redação. Esse tema da cidadania, da construção dos direitos que os brasileiros têm ao longo da nossa história, que é o que é mais cobrado na prova de sociologia, também é o tema mais recorrente das redações, que já falaram nos últimos anos aí sobre intolerância religiosa, a desigualdade racial, de gênero, educação inclusiva, acesso ao cinema. Tudo isso são direitos civis, direitos sociais que compõem a cidadania. Então, esse aí é o tema mais importante de todos. Uma compreensão clara também sobre o que é cultura, principalmente vencendo uma visão etnocêntrica, né, e eurocêntrica da história, da formação da nossa sociedade, é uma coisa muito importante. E, por fim, um tema que eu acho que é muito importante para hoje em dia, muito em função disso que o Renato estava falando, né, que a gente vive meio atrasado, uma briga contra o iluminismo, né, em 2020 aqui, né, Renato? A galera resolveu brigar com o Locke, né, aquela coisa de voltar lá atrás e brigar com os caras lá de antigamente. Que é a questão da democracia, né? A democracia vive hoje em dia uma série de desafios aqui no Brasil e no mundo todo. O que aconteceu semana passada nos Estados Unidos, que certamente não será cobrado na prova por uma questão de temporalidade, né? A invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que era uma coisa absolutamente impensável há 3 anos atrás, isso demonstra essa erosão da democracia e os limites para a separação dos poderes, o papel dos movimentos sociais, etc. e tal. Então, é política, cidadania e cultura, os 3 grandes eixos da sociologia que são os mais cobrados e que, de novo, tem muito a ver com o que os 3 aí estão falando desde o começo. E aí, Rodrigo, é importante a gente lembrar, né, que essa falta de estrutura política dos alunos, como isso impacta no cotidiano, né? Porque uma sociedade sem entendimento político, ela serve como massa de manobra. E quanto menos entendimento, mais polarizada essa sociedade é. A gente viu isso nas últimas eleições no Brasil
isso agora apareceu muito forte nos Estados Unidos, e aí entra a questão do extremismo, né, do nacionalismo, acho que impositivo, né, que reverbera dessa forma. Quando nós tivemos as eleições no Brasil há 3 anos, né, foi 2000 e... Peraí. Quando foi? Há 2 anos atrás. Quando apareceu a questão bolsonarista, os bolsonaros, né, o bolsonarismo e o antipetismo, foi um mau lance da propaganda, da corrida política. Não tinha proposta. Existia um lado agredindo o outro. E uma grande plateia batendo palma e defendendo o seu lado. Não havia diálogo, porque não existe consciência política. E isso eu vejo muito nas questões de sociologia, essa consciência, a importância da instrução política para as relações sociais. E a gente vê isso fritar, isso desmantelar, não só no Brasil, mas no mundo, como você deu o exemplo aí do Capitólio semana passada. Uma das coisas que frita isso de vez, né, que é muito um assunto que o Renato trabalha com os alunos, né, a questão da esfera pública, né, Renato, aquela coisa do John Rawls, lá do Habermas, que uma sociedade democrática, ela pressupõe uma esfera pública de debate livre e racional, senão não dá para ter democracia, e a gente está matando isso, né, ou seja, né, a gente está criando um ambiente onde não dá para ser democrático, porque se você não discute livre e racionalmente, né, na visão teórica desses caras, você não consegue ter democracia, né? Matando com requintes e crueldade. Sem dúvida. E teve até uma pergunta aqui também, ó, se nós podemos esperar uma prova tendenciosa para o governo atual. Oi? Posso responder? Pode. Pode você falar isso. Não, eu vou dizer que se nós tivermos uma coerência ligada à proposta da TRI com os itens antes testados, as questões já são produzidas, e elas são produzidas há muito tempo, e elas têm a obrigação de seguir um padrão para que o Enem desse ano possa ser comparado com o Enem do ano que vem, e possa ser comparado com o Enem do ano anterior. Então, a gente não espera baseado primeiro nisso, porque se nós tivermos uma prova fiel à proposta da TRI, ela tem que se manter das 6 competências: cultura, identidade, democracia, cidadania, Estado, direito, tecnologia, comportamento. Resumir aqui as 6 competências em algumas palavras. Isso no primeiro sentido. No segundo sentido, existe muito sensacionalismo em torno disso. Porque eu estava comentando com os meninos um pouquinho antes, né? Ano passado a gente teve uma questão sobre o SUS, direito universal. Ano passado a gente teve uma questão sobre Maria Quitéria na independência do Brasil, mas não foi também para a mídia, e Maria Quitéria é uma personagem da história brasileira que marca, que é importantíssima. Quando tivemos uma questão sobre Simone de Beauvoir, foi um escândalo. Mas ano passado a gente teve uma questão sobre Maria Quitéria. Ano passado a gente teve questões que mantiveram a mesma coerência temática, que está na matriz de referência. Então, existe um pouco desse sensacionalismo, achando que a prova é feita, tipo, agora, com os eventos de agora. Mas a gente espera que isso não aconteça, porque nós precisamos manter essa crença de que a TRI, ela nos sustenta, é uma estratégia que faz com que a gente possa comparar a nota de todos vocês. Porque, Priscila, eu acho que se criou essa tendência, né, do governo vai interferir. Foi o ano retrasado, ano passado, caiu aquela questão, né, do dialeto gay, né, da forma. O Bolsonaro fez uma crítica à questão e tudo mais, e aí gerou essa coisa midiática de que as questões sociais, as questões sobre negros, gays, desigualdade social não vai aparecer na prova. Mas aí tem todo um mito, né? Porque é exatamente o que a Priscila falou. E isso essas questões já foram feitas, já foram pré-testadas para seguir o rigor da proposta da prova. Né? Não foi feita ontem de tarde, vamos aplicar hoje. Então, desmitifica isso. E é muito importante... Tiago, e tem uma coisa que eu acho que também facilita a nossa... Eu te interrompi, Priscila, desculpa. Pode continuar. Uma coisa que eu acho que facilita a nossa vida também é que esses medos começaram numa época em que a extrema-direita brigava muito com a história, né?
A ditadura não foi ditadura. Só que eu acho que o pessoal começou a desafiar as ciências, né, de uma forma tão desmedida que a essa altura não tem muito como ela ser tendenciosa a certas ideias, né, da terra plana, vacina do jacaré, o Leonardo DiCaprio causando aquecimento global. Esse tipo de coisa não vai ter como entrar na prova, porque eu acho que é brigar demais com a realidade, entendeu? Então, eu acho que isso facilita o nosso lado, né? O fato do pessoal ter estendido a briga para biologia, para geografia. Amei isso. Amei isso. Porque eu era muito criticado, né? Porque a história, a professora de história, agora não. Agora todas as ciências estão junto comigo. Exato. Ah, lá o biólogo falando que vacina funciona. Isso aí claramente tem inclinação política. E vamos até aproveitar aqui, ó, que a Mariana Leonel mandou essa. Vocês acham que podemos esperar uma prova mais crítica esse ano? Ou acham que vai seguir o mesmo padrão? A Priscila já abordou um pouco aí, mas eu acho importante esclarecer a Mariana também. Oi, Mari. Quem vai responder? A Mari. Tá, eu vou dar uma sequência aqui. Mari, eu acho que continua, assim, primeiro por uma razão séria, né, assim, institucional mesmo, técnica, como a Priscila, de modo extremamente educado, né, polido, é uma felicidade, assim, ter a Priscila, porque eu já ia dar logo, assim, 2 porradas na cara, assim, naquela resposta, não na pessoa que perguntou, óbvio, né, mas a Priscila, assim, com toda a sua genialidade, respondeu cirurgicamente, não porque há uma questão institucional, né, legal, que orienta, que dá as diretrizes que orientam essa prova, né? Então, por conta disso, não tem como dar cavalo de pau e fazer malabarismo na prova, né? O que, por consequência, também coloca... Acho que a prova mantém, assim, vai ter as questões críticas, como já há algum bom tempo elas são, né? Assim, de um modo geral, assim, eu tenho críticas à abordagem das questões de filosofia, né? Mas olhando a prova, né, do Enem como um todo, pelo menos a prova de humanas, é uma prova que eu gosto, assim, né, que cobra se o aluno, de fato, ali, o candidato está antenado, né? É um ser humano atento, com um olhar crítico, humanista, né? Com o desenvolvimento de uma consciência ali cidadã. A prova exige isso e é um mérito que tem que ser exaltado dessa prova. Então, eu acho que a prova mantém, vai ser crítica como sempre foi, não vai ser tendenciosa, como nunca foi, né? Até porque, né, e aí deixa eu colocar um pouquinho do meu estilo, que não é tão elegante e polido como a da Priscila, até porque, para se fazer uma prova como a do Enem, tendenciosa, é preciso competência, gente. É uma coisa difícil de fazer, né? E o que esse pessoal não tem é qualidade técnica, intelectual, para fazer uma prova tendenciosa. Você imagina você colocar uma questão para você passar pano para o fascismo. É uma questão difícil de fazer, entendeu? Não é fácil você fazer uma questão dessa, velho. Entendeu? Bater no fascismo é fácil, é uma questão, inclusive, humanista. Passar pano para ela é difícil. Você imagina que alguém tenha competência intelectual para fazer isso? Não tem, cara. O pessoal não consegue chegar seringa no postinho, quanto mais fazer uma questão tendenciosa. Tá de sacanagem? Não tem gabarito para isso, não. E não tem teoria que sustente as versões, Renato. Então, como é que vai fazer questão baseada em que teoria? Em qual contexto histórico? Não tem jeito. Exatamente. Não tem nem intelectual para citar na prova para sustentar o negócio disso. Então... E chegou uma para você aqui, ó, da Júlia Farinazzo. Ela está perguntando se na geografia tem chance de existir perguntas relacionadas a números do Covid-19. Ô, Júlia, boa noite. O que a gente acabou de falar, né? Para esse ano, não tem nenhuma possibilidade, até porque
nós estamos falando de questões que já tinham sido elaboradas, itens já testados previamente, então esse ano não. A gente pode ver mais para frente, aparecendo aí principalmente na demografia, as questões sociais, eu falei muito isso com os meus alunos, principalmente do PISM 3, né? Tudo que a pandemia descortinou, né? A desigualdade social latente, a gente falando, né, de higienização e uma galera significativa que não tem acesso à água tratada, né? E essa galera apareceu esse ano, né? A pobreza aumentando, o desemprego crescendo, isso tudo aí vai ser abordado em outras provas. E talvez em próximos anos, porque a gente vai ouvir falar de Covid-19 e de pandemia por muito tempo, porque ela deixou e está deixando muitas cicatrizes. Então, tem muita coisa ainda para ser cobrada. Esse ano, não. E a geografia no Enem, você coloca ela como sendo mais conteudista ou como mais interpretativa, professor? Então, Ale, eu acho que é a junção, né? Você não consegue fazer uma prova se você decorou o conceito e sem interpretação, né? Eu acho que tanto para a prova de geografia, para a prova de história, filosofia, qualquer uma das provas, né? De qualquer uma das áreas do conhecimento, eu preciso ter interpretação, eu preciso ter bagagem, repertório de leitura. A Priscila foi muito feliz em falar. Essa semana, lê muita coisa. Abre coisas aleatórias. Porque muitas das vezes, e eu estou falando pela minha prova, tá? O aluno, ele sabe o que é que está falando, mas aparece um termo, uma palavrinha ali que se fala, o que é isso? E ele resolve essa situação. Mas, muitas das vezes, o repertório está tão limitado que isso vai te derrubar. Alguém aí perguntou anteriormente, tem alguma estratégia para não cair em pegadinha? Gente, não é pegadinha. Não tem pegadinha na prova do Enem, que você vai falar assim, isso aqui é pegadinha. Você precisa ler o gap da questão, né? Os detalhes estão ali para você encaixar no erro. Então, olhou as alternativas, tá tudo certo, tá tudo errado, volta no comando, né? Ele tá ali para te dar um norte, seja na geografia, na história, qualquer uma. Então, volta no comando e, principalmente, respira, né? Não bate o olho numa charge, num texto, num gráfico, já sai marcando feito um tarado, né? Volta no... O que ele está te pedindo? Ele está te pedindo um recorte de alguma coisa. Essa é a principal estratégia. Então, você vai utilizar conteúdo, né? Principalmente aí o conteúdo, mas a interpretação para aplicar esse conteúdo, senão nada funciona. Sensacional. Você tocou num assunto que é muito importante e é pouco lembrado. Respirar é fundamental na prova. Eu falo isso para mim também. Eu vi o Rodrigo rindo, eu falei assim, é porque eu desgambeto a falar, eu só tenho que respirar, por isso ele está rindo. E ela agora é minha terapeuta. Então, aluno, você, candidato, quer mandar bem? Respira. Não sai marcando feito louco, não. Tá? Chama. Ô, Renatão, o pessoal falou que você está nervoso aí, tem que segurar, viu? Tô nervoso nada, ele sabe, eu não fico nervoso, não. Quem é que já me viu nervoso, gente? Quem já Agora, eu queria perguntar para o professor Rodrigo, como que... A gente já abordou bastante isso aqui, mas eu acho importante a gente aprofundar um pouquinho mais nessa reta final, de como que a sociologia ela se relaciona com as demais disciplinas de ciências e humanas no Enem. Olha, conforme eu falei no começo, né, a primeira relação mestra ali é muito com a história, porque a prova de sociologia do Enem é uma prova interpretativa, né? Recuperando um pouquinho o que o Thiago estava falando aí sobre conceitos, os alunos às vezes esquecem disso, né? Que o conceito, ele é uma muleta, ele é uma ferramenta, ele é uma coisa que você usa para interpretar. Ele mesmo não é grande coisa, o que interessa é a interpretação. Conceito, assim, se você tiver memória boa, você decora todos eles na tua cabeça. O negócio é entender e saber usar. Então, a prova de sociologia, eu mostro muito isso para os alunos quando eu faço questão com eles. Que às vezes é uma questão ali claramente de sociologia, mas o texto base é do Milton Santos, geógrafo.
é do José Murilo de Carvalho, historiador, do Montesquieu, filósofo. Ou seja, a relação é muito grande, porque a sociologia, em sendo uma ciência que estuda relações de poder, cultura e análise social, ela precisa das outras disciplinas, né? E ela vai, eu acho que, fazer essa grande função de contribuir para que os estudantes, os candidatos, né, conheçam os objetos do conhecimento de forma mais ampla, porque eles têm que ser conhecidos, lembrar sempre que as ciências humanas dão para a gente diferentes perspectivas sobre a mesma coisa, como se você estivesse olhando para um mesmo objeto de vários ângulos. Então, globalização na aula do Tiago, na aula da Priscila, na aula do Renato, na aula do Rodrigo, a gente vai falar de 4 coisas, vamos revelar 4 perspectivas sobre esse objeto, que dá para que o candidato, o aluno, tenha um conhecimento amplo sobre isso. Então, acho que essa aí que é a grande relação que a sociologia tem com essas disciplinas todas, das humanidades, até linguagem, sabe, literatura e tudo mais. E só para falar uma dicasinha também, né, que eu estou ouvindo eles falando aí, me veio na cabeça, e a interpretação do texto, né, eu acho que vocês falaram muito disso, assim, uma das dificuldades que os candidatos têm na prova do Enem, e a gente ouve isso dos nossos colegas de matemática e química, que é questões fáceis, mas que, por algum motivo, na leitura apressada, o candidato não consegue identificar o que está sendo pedido ali e vai errar e começar a achar que caiu em pegadinha, né? Que o pessoal estava falando que não tem tanta pegadinha. Se você lê com calma e der atenção para o texto, essa coisa de ler a referência do texto também, eu sempre falo isso para eles, né? Às vezes tem a resposta ali no título do livro, né? É uma coisa sobre desigualdade social no Brasil, aí tem um texto meio complicado, e o título do livro é assim, a história da desigualdade social no Brasil e suas consequências. Então, puta dado para você entender o que aquela questão quer. E o aluno frequentemente passa direto por isso. Então, é isso aí. E já abordando isso, a Júlia, novamente aqui, brilhante participação. Júlia, obrigado. Perguntando se vocês têm alguma dica para o tempo de prova. Exemplo, redação primeiro, depois ciências humanas, ciências primeiro, depois redação. Qual a visão de vocês a respeito do tempo? Por onde abordar? Qual estratégia adotar para realizar a prova? Olha, Nossa, eu não sei se eu consigo ajudar, Ju. Não, desculpa, Priscila, mas é porque eu ia falar exatamente o que a Alê falou. Eu acho que isso é uma questão de estratégia que ela não é única, né? Tem que ver como você faz a prova, você fica nervoso, você escreve rápido, você escreve devagar. Eu acho que o importante é você chegar lá com uma estratégia que atenda ao teu caso, né? E eu acho que não existe uma que vale para todo mundo. Isso é muito particular, né, gente? Dependendo de como você fez simulados, como é que você treinou provas anteriores, isso vai ser decisivo. Tem gente que começa pela redação, né? Tá com a cabeça fresca. Muitos alunos falam comigo, Thiago, eu começo pela redação porque eu tô com a cabeça fresca e depois eu vou para a prova. Tem gente que utiliza a prova para ter insights para aplicar na redação. Então, assim, vai depender muito do que você desempenhou durante o ano, tá, Júlia? Não tem uma receita de bolo, é algo muito seu, como é que você fez a sua preparação, como você se sente confortável. Não força, eu tenho que começar pela redação. Não faz isso. Vai no seu jeito, né, da forma com que você trabalhou durante todo o ano, que vai dar certo. Muito bem. E a Mariana Leonel também mandou uma aqui, ó. Se vocês podem falar um pouco dos distratores nas questões do Enem, por favor. Se tem como identificar. Quem vai? Posso ir? Manda brasa. Mari, é o seguinte, no modelo da prova de ciências humanas, assim como das outras áreas, a prova, o item é montado, a questão é montada, pensando nos raciocínios incorretos que você pode seguir. Então, as respostas erradas, elas são chamadas de distratores, porque elas vão tirar você do caminho correto. E existem aquelas determinadas alternativas que têm associação com o texto, só que não responde a pergunta. Então, ela está ali como uma alternativa que vai te desviar. Como é que você se defende disso? E aí, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, um distrator é uma alternativa incorreta, que é, então, colocada ali, baseada na sua interpretação errônea da questão.
E aí você sai com aquela sensação do tipo, eu acertei, porque eu interpretei. Interpretou errado. Mas então como é que eu vou saber? É o comando. O comando é a pergunta, é o enunciado. Então você vai para o enunciado e você precisa encontrar a alternativa que se encaixe a responder aquele enunciado. É isso que é, para mim, o ponto mais difícil da prova. Porque quando a gente aqui somos pessoas que trabalham com as ciências humanas, a gente vive isso. Quando a gente fala de repertório, a gente fala de repertório, como se fosse um negócio muito simples. Eu sei que para vocês é muito, muito difícil. O que é esse tal de repertório, né? Você pode até pensar assim, nossa, Priscila, me diz que é repertório, eu vou ali e compro, eu quero adquirir isso, me dá. Vocês ficam falando com uma boca cheia, né? É você ter essa capacidade de associar os temas. Isso é muito difícil. Pri, como é que a gente faz? Uma dica que eu andei falando para as pessoas aí durante a semana. Você vai sair pela sua casa lendo os comandos da questão e traduzindo eles para você. Traduz o comando da questão com as suas próprias palavras. Lê aquelas palavras que às vezes são de um vocabulário um pouco mais elaborado e transforma isso em algo que você consiga entender. Você está usando a fala, você está usando a escuta, você está forçando o seu cérebro a interpretar os comandos e os comandos se repetem. Se vocês pegarem as provas dos últimos anos, você vai perceber que os comandos se repetem. É muito claro isso. Depois que você pegar a manha de perceber que, então esse foi igual àquele, foi igual àquele, na hora da prova você vai conseguir respirar melhor, que é o que o Thiago estava falando. Você está tão tenso porque você está com medo que você não consegue respirar, não consegue pensar, não consegue interpretar, dá tudo errado. Vai fazendo isso durante essa semana, pega essas provas desses comandos anteriores, que isso vai ficar mais fácil para vocês, talvez. Palavrinhas-chave também ajuda, né, Priscila? Tem muitas palavras-chave ali no comando que você destrincha qualquer um que aparecer, qualquer distrator que aparecer embaixo, a palavrinha-chave ela não encaixa. Então você fala, essa bonitona aqui, então risca ela, rasga a prova e acha o seu caminho, querido. Exatamente. Muito bom, muito bom. Só colocar uma contribuição, por favor, Renato. Dentro disso que a Priscila colocou, o Thiaguinho também, e a gente tem falado aqui desde sempre, né? Isso, de fato, é muito difícil, cara, assim, você perceber, né, que a afirmativa tá perfeita, não tem erro, não tem problema nenhum na afirmativa. Ela tem um único porém, ela não dá conta do comando da questão. E isso é uma coisa difícil de você perceber, ainda mais no contexto de pressão da prova do Enem. Você tá louco, né? E aí eu resgato a fala do Thiaguinho, respira, não sai marcando, né, descompensadamente, porque você tá... O Enem sabe, cara, a banca sabe que você tá doidinho para achar a resposta correta. Aí o cara bota aquela afirmativa maravilhosa, perfeita, não tem erro nenhum, só tem um porém. Ela não respondeu o comando. E você passou batido pelo comando, né? Passou igual um rolo compressor por cima do comando da questão. E outra coisa que a Pri falou, os comandos se repetem. No material que eu disponibilizei para os alunos, para o nosso revisional, isso dá para você perceber isso com muita clareza nas questões de filosofia. Então, eu peguei lá, capítulo 16, René Descartes e o racionalismo moderno. E aí eu coloquei para vocês todas as questões que o Enem cobrou desde 2009 até o ano passado sobre racionalismo moderno com René Descartes. Tem aluno que está fazendo o Enem aí a segunda, terceira vez, que às vezes está errando a mesma questão, ano após ano. Porque, assim, até a resposta é parecida. Você está lendo a questão, assim, nós, professores, né, principalmente, você lê a questão aquela sensação, assim, engraçado, parece que eu já vi essa questão antes. Já viu, o ano passado, ou ano retrasado, ou há 3 anos atrás. Assim, porque é o mesmo jeito, é o mesmo estilo. A prova tem um estilo, tem um design muito interessante ali na montagem das questões, né? Então, ficar atento a isso, né? Eu falei para vocês
no revisional e no finalzinho do ano. Não é fazer a questão das provas anteriores, porque, às vezes, você já sabe até a resposta, já fez aquilo tantas vezes, você já sabe qual que é a resposta. Aí você está assim, por que eu vou fazer a prova anterior, sendo que eu já fiz, eu já até sei qual que é a resposta. Querido, fazer a questão, fazer a prova anterior, não é para você acertar a resposta. É para você testar o que você está aprendendo. Faz isso que a Pri te falou, cara. Faz isso que o Thiaguinho te falou. Respira, identifica o comando. Começa a ver... Eu estou errando por quê? Por que eu estou errando? Onde eu estou errando? Entendeu? É cirúrgico, bicho. Você tá na hora de você ser cirúrgico. O conteúdo você já tem. Nós sabemos que vocês têm. Falta o quê? Paciência. É respirar, porque está inseguro. Não ter correria. Entendeu? É a estratégia. Né? É isso. Só para falar alguma coisa também, né, cara, que eu acho que é meio que chovendo no molhado o que vocês já falaram aqui, mas eu acho que a grande pegadinha na prova de humanas é que quem elabora a prova sabe que você está com pressa, né? Esses erros todos aí de alternativa A que está certa, mas ninguém te perguntou, isso é feito sob medida para pegar alguém que está com pressa e não lê texto, lê o enunciado corrido, ou já lê uma coisa ali que ele vê que é verdade e sai marcando. Então, acho que é aí que mora o perigo. É o famoso bolo de cenoura das redes sociais, né? Vocês já viram essa postagem do bolo de cenoura das redes sociais? Não. A pessoa aposta nas redes sociais. Vende-se bolo de cenoura, cobertura de chocolate, entrega terças e quintas, 19 horas. Os comentários embaixo são: o bolo é de quê? Tem com cobertura de chocolate? Entrega que horas? Né? É exatamente isso. É o que a gente chama aqui de efeito bolo de cenoura. É isso aí. É um meme exatamente clássico. Isso. Meu querido Thiago, quais são as principais consequências da urbanização no Brasil e como que isso pode aparecer na prova do Enem? Então, Ale, o candidato ele tem que ter a visão mais ampla, né, do aspecto positivo e o mais recorrente, que são os aspectos negativos, né? Quais são as consequências da urbanização desenfreada, sem planejamento no Brasil? Os problemas de infraestrutura, a periferização, a marginalização, a falta de condição dessa cidade que foi feita ali, rapidamente, que se metropolizou, e que não teve suporte adequado. Automaticamente, a condição de vida dessas pessoas vai cair. Porque essa cidade foi projetada para um número X de pessoas. E eu tenho X mais 500. Então, a precarização do serviço como transporte, né, a imobilidade urbana. Lembrar, gente, sempre que o Enem adora trabalhar as questões envolvendo a mobilidade urbana e associar que cidades com problemas na mobilidade urbana são cidades com problema na qualidade de vida. E esse é um dos principais desfechos que a gente tem dessa urbanização sem planejamento, a perda da qualidade de vida. No entanto, você vai ver dentro de um contexto histórico que, a partir da década de 90, você tem o processo de desmetropolização, né? A fuga dessas grandes, dos complexos industriais para as cidades médias. Lógico que tinha os fatores locacionais ali envolvidos, mas muito tem também a ver com o processo de desmetropolização, a essa questão da perda da qualidade de vida, o aumento do custo e a perda da qualidade de vida nas cidades. A cidade parou de ofertar todos os sonhos dourados que antes se tinha, né? Passa a não ter trabalho para todo mundo, então você tem um aumento da informalidade, né? A questão de submeter a subempregos com subsalários, e isso vai fazer você viver em condições subhumanas. Então, assim, várias consequências que a gente vai chegar lá no social, nós vamos falando da geografia urbana, a gente toca no histórico e vai para o social, que a prova adora trabalhar. Então, lembrar sempre desse aspecto. Houve um desenvolvimento econômico com mais pessoas nas cidades? Óbvio.
né? Mas mão de obra, a gente mudou o perfil de sociedade de um perfil rural para um perfil urbano de forma muito abrupta. E é claro que esse intenso êxodo rural ia ter consequências negativas. Outras positivas, óbvio, você não pode esquecer delas, mas os negativos ressaltam aos olhos e é o que a gente enxerga no nosso cotidiano. Gente, nós estamos indo aqui para a nossa reta final. Nós estamos nosso aulão a 1h04, rodando liso com a participação especialíssima de todos vocês que estão aqui no YouTube mandando as suas perguntas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de cada pessoa, cada usuário que passou por aqui e dedicou um pouco do seu tempo para curtir junto conosco esse aulão de Ciências Humanas. E para você que mandou um comentário, muitíssimo obrigado por participar, por fazer uso da interatividade. Tem uma pergunta bacana aqui, da Maria Eduarda, que eu gostaria de jogar na roda para vocês aqui. Se vocês acham válido fazer o Enem apenas para treino, mesmo com essa situação de pandemia que a gente está vivendo. Oi? Então deixa eu começar. Começa, Maria, Pri, por favor. é claro que essa é uma decisão muito pessoal, né? Então, eu acho que cada um vai avaliando como é que a pandemia está mexendo com a sua própria vida e a vida dos seus próximos, e é uma decisão que os treineiros têm que tomar. Mas, tratando da coletividade, da empatia, da cooperação, o que a gente puder fazer para eliminar ou diminuir a expansão da doença, eu acho que é muito válido que a gente faça. E para todo mundo que é treineiro, a prova vai estar disponível depois. E para quem quer treinar, quem é treinador aí, ó, marombeiros de casa, malharam em casa com seus tempos cronometrados durante a pandemia. Então, a gente pode pegar a prova, nós professores pegamos a prova, calculamos o tempo, fazemos depois. A prova vai estar disponível muito rápido. Se a gente quer treinar a prova, conhecer a prova, e, é claro, abrindo mão da questão, de todas as questões, né, que são treinadas ao ir até lá, claro que eu não estou tirando isso, mas talvez seja algo bom para a gente fazer nesse momento em que a cooperação é importante. Muito bem, muito bem. Concordo contigo, enfim. Eu segui direitinho. Eu treinei, por exemplo. Eu faço minhas atividades regularmente, treinei kantianamente, né? De modo kantiano, eu treinei categoricamente todos os dias, o que se nota visivelmente no meu porte atlético, né? Mas falando sério, Mara, assim, acho que a Priscila foi, né, bastante precisa, assim, concordo totalmente com o que ela disse. Vou colocar algo como é, de fato, uma questão que envolve uma pessoalidade, algo, né, algo de intimidade, então eu vou colocar aqui de forma o mais pessoalizado e íntimo possível. Se fosse um filho ou uma filha minha para fazer o Enem neste ano, eu não acharia legal, entendeu? Não acharia legal, tá? E por tudo que a Pri colocou, sabe? Assim, eu não me colocaria nessa situação. Aproveito, né, a brecha para dizer que além da caneta, né, que vocês têm que levar, né, não se esqueçam, por favor, né? Não se esqueçam de levar, além, né, dos objetos que vocês já estão acostumados, álcool em gel. Leva umas 2 máscarazinhas para você trocar ali na metade da prova, né? O caso, não é bom? Enem tem uma mágica, né, de fazer chover no dia, né? Tem uma mágica que faz chover no dia do Enem. Né? Então, velho, olha só, né? Então, pensa nisso tudo bonitinho, né?
Isso é importante. Não. Eu queria provocar vocês agora para o seguinte, uma rodada final em solo layout, como está aqui no StreamYard, ou seja, cada um ocupando tela aí. E vou começar pelo Rodrigo, pode ser? A gente vai Rodrigo, Priscila, Renato, Thiago. Combinados? Considerações finais, meu queridíssimo Rodrigo Moraes. Olha, a título de considerações finais, eu acho que é só reforçar também, que eu assino embaixo aí o que a Pri e o Renato acabaram de falar, né, sobre a ideia de treinar, que dá para a gente treinar em casa. Eu acho que, assim, como uma última coisa para ser dita mesmo, é que esse ano foi terrível, né? Foi um ano muito difícil. Para quem está se preparando para o Enem, foi particularmente difícil, né? Ficar preso em casa, estudando aquela coisa, sem ter um contato muito grande com os professores. Então, eu acho que daqui para agora tem que continuar estudando, fechando os últimos buracos ali na sua formação, mas eu acho que o mais importante a se fazer agora é aquilo que o Thiago estava falando agora há pouco, assim, aprender a respirar, ficar calmo, dormir 8 horas por dia, beber bastante água, ficar de bom humor até o dia da prova, que isso também faz muita diferença, principalmente depois de um ano igual esse. E, né, super boa sorte para todo mundo, estou aqui na torcida por vocês, tudo dê bem. Sensacional. Muito obrigado, professor Rodrigo, obrigado aí pelas ilustres dicas e também por toda essa positividade que você nos passou aí ao longo do aulão. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, eu que agradeço aqui a presença. Priscila, é contigo. Então, bom, em relação às considerações finais, eu tenho 2 eixos, 2 coisas. A primeira é em relação à teoria. Não está na hora de ficar revendo teoria. O que fazer nesses últimos dias? É muito importante, você tape os buracos. Tape os buracos que você sabe. Tem que ter autoconhecimento, você tem que saber a preparação que você fez, você tem que se conhecer e saber quais são as estratégias que você precisa agora. Além disso, é muito ligado ao que o Rodrigo e o Thiago estavam falando. A estabilidade emocional nesse momento, ela não é algo que você vai conseguir. Nós tivemos um ano de pandemia. Você está nervoso, a gente riu menos, a gente brincou menos, a gente nós tivemos as nossas dificuldades, mas você tem que se preparar, porque vai ser um teste de resistência física e emocional, além de cognitiva. O dia da prova vai ser isso. Então, não deixa para dormir bem na véspera da prova, você tem que começar a dormir bem hoje. Não deixa para comer direito no dia da prova, vamos almoçar bem naquele dia. Não, você vai almoçar bem hoje, amanhã e depois, porque seu corpo tem que começar a acostumar com isso, e isso vai te fazer muito bem. Seu cérebro não está separado do restante do seu corpo, ser uma coisinha só e bem única. Então, boa sorte, boa prova para todo mundo. Sensacional. E agora vamos aí, Priscila, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma das mais citadas aqui nos comentários. Tainá Voltas aqui teceu vários elogios. Falou que você foi professora dela no terceiro PISME, lá em 2011. Sacorou, hein, Tainá? Ah, Tainá! Mas, Priscila, brigadíssima aí por trazer tanta simpatia para conteúdos que são que nos representam diariamente e que são sempre muito exigidos no Enem e que é preciso ter uma cognição aliada à intuição, sempre de uma forma muito prática, para não se atropelar e não acabar trocando o comando de cada questão, né? Então, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Professor Renato, considerações finais, meu amigo. A tela é sua. Vamos lá. Pegando um ganchozinho do que a Pri vinha falando, né? Principalmente essa semana, né, pessoal? Ficar atento ao horário, assim, né, de dormir, o horário de acordar, né? A galera fica meio bitolada aí, bicho, e você não vai rolar de você maratonar aí madrugada dentro, fazendo qualquer coisa, seja estudando, péssimo,
né? Estratégia, né? Mas eu maratonar a madrugada dentro assistindo série, cara, não, faça isso durante o dia, cara. Você precisa, seu corpo tem que estar agora, seu corpo, sua mente, como a Pri muito bem colocou, precisam estar adaptados, né? A estar atento, né? Com vigor nesse horário aí, né? De finalzinho de manhã até final de tarde, início de noite, que é o período da sua prova. Seu corpo tem que estar bem, né? Não é uma hora que seu corpo tem que estar acostumado a tirar um cochilinho, sacou, velho? Então, vai se preparando, né? Vai se preparando para o desafio que está chegando, né? E pensando, assim, temáticas, né? Algumas temáticas, assim, só para destacar mesmo, para fechar aquela primeira questão que o Ale colocou, quando a gente fala de filosofia ética e moral, se o cara trouxer antiguidade clássica, é Aristóteles, bicho. Dificilmente falha, né? Se você avançar um pouquinho, escolas helenísticas, né? Dentre elas, especialmente epicurismo, é o que mais cai. Se vier medieval, vai ter uma abordagem ligada à religiosidade, né? Seja São Tomás de Aquino, seja Santo Agostinho, né? Se for modernidade, ou o cara vai vir com uma visão mais pragmática, racionalista, né, inspirada ali no Maquiavel, ou ligado a uma visão utilitarista, com John Stuart Mill, Jeremy Bentham, né? Ou o clássico dos clássicos, né? Immanuel Kant, imperativo categórico, esclarecimento, autonomia, né? Se a gente tem uma questão de política, mundo antigo, né, aí pode trazer um Platão, uma referência ali ao mito da caverna, ou Aristóteles de novo, né? Geralmente ela vai concentrar as questões de política no mundo moderno, porque aí dialoga com a sociologia, dialoga com a história, aí vem Maquiavel, Hobbes, Montesquieu, né? Essa tríade aqui cai muito, né? Hobbes, Maquiavel, Montesquieu, né? Chegando nos contemporâneos, quem domina a turma é Habermas, né? É Habermas, falando de diálogo, né? Alteridade, empatia, coexistência, né? Respeito, pluralidade, palavras-chave, né? E se for filosofia do conhecimento, aí de novo, né? Talvez um Platão, talvez Sócrates, já não é tanta tradição. Os pré-socráticos, fica de olho neles, né? Na nossa apostila aí, né? No nosso apostila, capítulo 3, né? Ficar de olho. Aí vem René Descartes, cai pra caramba, racionalismo e empirismo, né? Monopoliza, de fato, as questões sobre teoria do conhecimento. E calma. Para encerrar, calma. Respirar é fundamental. Né? Você não pode cair duro na prova do Enem, tem que chegar até o fim, meu amigo. Né? Tem que ter essa tranquilidade aí para percorrer toda a necessidade que esse exame nos impõe. Eu quero agora ouvir o nosso queridíssimo Tiago Simões. Vou colocar aqui a tela toda para você, meu amigo, para suas considerações finais. Vamos que vamos. Então, eu acho que os meus colegas já representaram muito bem, né? Fizeram colocações perfeitas, mas eu queria fazer uma experiência com você agora. A gente está aí, né, terça-feira, véspera de Enem. Queria que você olhasse para o seu ano de 2020, para a sua experiência com os estudos em 2020. O que você fez, o que você venceu, todos os momentos de resiliência que você teve, e eu estou falando porque eu tive. No momento de achar que não vai conseguir,
de olhar e perceber que está dando tudo errado, eu vou ter que me reinventar, me refazer completamente para dar uma aula que chegue até vocês, chegasse até os meus alunos. Isso também vocês fizeram. Ficar sentado 4, 5, 6 horas na frente de um computador não foi fácil. Você chegou até aqui. Alguns dias. Então, faz valer a pena o seu ano. Se 2020 não te venceu, se você destruiu 2020, saiu meio ali ralado, meio ali, meio um pouco surtado, todo mundo saiu. Pensa que a prova, ela é menor que você. O que tiver lá, você vai destruir. Mas sempre, calma, calma, respira. Pensa que seu sonho é maior do que aquela prova. Ficou com medo? Respira. Respira de novo. Para. A concentração, o seu estado emocional em determinado momento da prova, que é uma maratona, faz total diferença. Se você chega na prova nervoso, ansioso, inseguro, se a prova ouve, sente você tremer e falar no seu subconsciente que está inseguro, naquele momento você perde a prova. Olha para ela e fala: eu só vim aqui cumprir tabela. A minha aprovação já está garantida. Eu ralei, eu trabalhei muito durante todo o ano para chegar aqui e buscar minha aprovação. Pensa que é o seu ano, é a sua vez, é a sua prova. Acredita em você. É isso. Caraca, velho! Rapaz! Ó, não foi à toa que eu deixei você aí para fazer esse encerramento da nossa live de hoje. O pessoal aqui está todo emocionado, o pessoal está assistindo conosco. Muitas mensagens bacanas aqui. Tanto esse fechamento emocionado do Thiago, quanto toda a live como um todo, que eu acho que foi... A gente conseguiu hoje, abrindo um pouco para vocês aqui do nosso momento bastidor, pouco antes da gente começar, nós relembramos como eram os Enems TV anteriores, onde eu tinha os professores aqui na nossa sede, com muito bate-papo, com muita alegria, mas um aprofundamento no conteúdo bem hardcore, vamos dizer assim. E dessa vez foi um pedido do Thiago, da própria Priscila, o Rodrigo e o Renato também concordaram da gente ter um pouco mais de leveza, afinal de contas. Foi um ano onde muitos de vocês tiveram a oportunidade só de ficar vendo o professor aqui, ó, na telinha o tempo todo. Então, por isso que durante quase toda a transmissão a gente optou por enquadramento geral para trazer esse espírito coletivo e aliviar um pouco a pressão para vocês. Então, a gente deseja que a live de hoje tenha funcionado um pouco como a tampinha da panela de pressão que ajudou a dar uma aliviada nesse momento para seguir em frente, reta final, vamos que vamos. A Maria Eduarda aqui, eu concordo totalmente com você. Thiago, Renato, Priscila e Rodrigo, vocês são incríveis, né? A Júlia Farinazzi também está mandando parabéns para nós, pelo Enem. E vamos que vamos, gente. É reta final agora. Lembrar aí da máscara, álcool gel, de ir bem alimentado, de respirar. Eu queria pedir agora a todos vocês que estão compondo aqui conosco, vamos fazer uma foto aqui para a gente poder registrar esse momento. Né? Enfim, vou botar aqui em tela cheia para mim. Espera um pouquinho. Deixa eu me arrumar aqui. Arruma aí. Eu vou dar um print bacana aqui, ó. O dia da vitória do Enem. Tá feita a foto. E eu vou mandar para vocês ela aí e também postar no Instagram. Deixa eu salvá-la aqui antes de mais nada para não perder esse momento. Está aqui, registrado para a posteridade. Gente, mais uma vez, a todos vocês que nos assistiram, muitíssimo obrigado.
Foi sensacional esses momentos com vocês aqui. Fazer um agradecimento especial a toda a equipe da Rede de Ensino Apogeu, que disponibiliza para nós esse timaço aqui, para a gente poder produzir esse conteúdo de qualidade. Agradecer também a Docton por sempre nos apoiar com recorrência nesse projeto tão bacana. E a você que está nos assistindo, muito, 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 muito obrigado. Um beijo para o Nicolas e para a Luísa, meus filhos que estão em casa me esperando. Daqui a pouquinho o papai está chegando, vamos que vamos. E quinta-feira tem mais, com mais um aulão aqui a partir das 19h30. Beleza? Meus queridos, muitíssimo obrigado. Vamos ficando por aqui. Beijos de luz e muito, muito conhecimento para todos vocês. Valeu!